Aumento de juros pelo Fed, inflação altíssima, isso impactou no mercado de ações, nos seus investimentos de renda variável, isso impactou na sua carteira de criptomoedas e eu quero trazer aqui oportunidades para se expor agora e se beneficiar no mercado a longo prazo. Então fica nesse vídeo, eu preparei um material excelente com muito conteúdo e eu vou mostrar como está o cenário macroeconômico e como você pode se expor agora em oportunidades para se beneficiar no longo prazo. Então fica até o final do vídeo, você vai gostar muito, está uma aula excelente para você, membro do CryptoPass. Vamos lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do CryptoPass. Meu nome é Flávio Marcelino, eu sou cofundador do CryptoPass, eu sou engenheiro e investidor desde 2015. Eu vou trazer nessa aula aqui para vocês, pessoal, oportunidades de investimentos em criptomoedas, como você se expor no mercado agora, porém que você tem uma visão macro do que está acontecendo no mercado tradicional, no mercado global, onde criptomoedas está extremamente correlacionado com o mercado global, principalmente do mercado de risco, como a Nasdaq, como a SP 500. Então eu vou te mostrar nesse vídeo como o mercado de criptomoedas vai se comportar no longo prazo através de alguns indicadores que nós temos no mercado global. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz esse material bem interessante para que vocês entendam rapidamente, resumidamente, sem ladainha, como que a gente vai se expor a esse mercado, tá? Primeiramente, como é que está o mundo? O que está acontecendo, tá? Bom, eu destaquei aqui, pessoal, alguns números, e aí destaco dois países. O país onde a gente mora, Brasil, tá? E o país onde faz com que as finanças sejam mercado acionário, enfim, as finanças aconteçam a partir desse país que é os Estados Unidos. Enfim, vamos lá. Taxa de juros. A taxa de juros está errada aqui, tá? Não atualizou ainda o site que eu pego essas informações. Então a taxa de juros nos Estados Unidos, o Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, acabou de elevar a taxa de juros para 1,75, 0,75 do que estava previsto, que era 0,5%. Então havia um burburinho aí que ia aumentar somente 0,5% e aumentou 0,75%. Por que aumentar a taxa de juros? Para controlar a inflação. O que é a inflação? É o aumento de dinheiro, físico mesmo, das pessoas comprando, esse aumento de preços, através dessa enxurrada de dinheiro que o governo dos Estados Unidos, do Brasil e também do mundo colocou, através da pandemia. Então, basicamente, a inflação é esse fenômeno de aumento de preços, muito relacionado ao aumento de capital das pessoas com dinheiro para compra. Então, hoje a gente tem uma taxa de inflação nos Estados Unidos de 8,6%, isso deve aumentar, mas não passar muito dessa média aí de 8%, enfim. Eles querem trazer para 2%, como estavam nos patamares anteriores, e para isso, para você controlar isso, você aumenta a taxa de juros. No Brasilzão, como a gente já sabe aqui, no Brasil a taxa de desemprego está em 10,5%, taxa de inflação, para controlar isso, a gente está batendo aí 12%, deve aumentar ainda mais pontos percentuais, hoje a gente vai ter uma reunião do Copom, se já não teve, também ainda não deu uma olhada se já aumentou a taxa de juros, a taxa de juros 12,75%, a taxa de inflação está em 11,73%. Bom, o que a gente pode trazer com isso? Como eu já falei, então a taxa de juros aqui do Fed é 1,75%, estava a 1%, e a projeção de juros do Fed é que chegue a 3,4% até o fim desse ano, tá? Bom, isso é extremamente danoso se você não controlar esse aumento de juros. É importante que a gente controle, que os Estados Unidos controle, o Fed controle essa taxa de juros, que ela não fique crescente eternamente, porque isso estrangula a economia, o consumo. As pessoas não conseguem mais financiar e fazer novos investimentos porque ela tem uma taxa de juros pagando para ela anualmente, sem nenhum tipo de risco, numa moeda forte de 3,4%, 3,5%, 4%, se a gente chegar
até o ano que vem 4%, vamos ver como é que isso vai impactar na inflação, mas isso não incentiva nenhum empresário a abrir uma empresa, a financiar uma máquina agrícola, enfim, para que você vai tomar um puta de um risco se você pode sentar no dinheiro aqui, né, e ganhar uns juros em moeda forte anualmente. Então é isso que globalmente as pessoas, né, os fundos de investimento, os governos fazem em comprar dólar, e isso tende a moeda ficar cada vez mais forte, tá? Com esses juros altos. Bom, o que isso impactou, principalmente nos Estados Unidos e no mundo, tá? Uma venda acelerada das ações dos Estados Unidos. Então as pessoas começam a migrar do mercado de risco e começam a ir para um mercado mais seguro, né, que é a renda fixa nos Estados Unidos, a renda fixa aqui no Brasil, que é uma das maiores do mundo, se não for a segunda maior do mundo, só perde para a Rússia, a renda fixa no Brasil batendo os seus 13%. Bom, então as pessoas começam a vender as ações, as bolsas europeias também começam a cair, ó. A gente está aqui 2%, né? Caem aí mais 2%. A expectativa de inflação, né? A inflação nos Estados Unidos ela bateu recorde aí nos últimos 40 anos. E o Bitcoin, como é um mercado de risco, caiu também aí nas suas mínimas de 18 meses. Bom, o que isso traz aqui, pessoal? Eu separei em 2 pontos, tá? Oferta e demanda, né? Basicamente são os dois lados aí da inflação. Na oferta, a gente tem inflação alta global, uma crise de alimentos e uma crise na cadeia logística, principalmente através da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, há uma pressão para que a Ucrânia comece a negociar com a Rússia, e isso é excelente para a Rússia, né? Através dos modelos dela, nos moldes da Rússia. Então há hoje já uma pressão aí para que essa guerra tenha uma resolução mais rápido possível. Existe uma explosão das commodities, o aumento de juros, então todo mundo tem visto aí esse aumento de juros de renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos. Para controlar essa inflação, isso não pode aumentar eternamente, isso tem que parar, isso tem que se controlar, e é aí que o Bitcoin começa a ter um valor novamente, né, um bull run, a partir do momento que a gente tem esse controle do aumento de juros. E principalmente o aumento do Covid na China. Então na demanda, o que a gente tem visto na demanda? Um baixo desemprego nos Estados Unidos ainda, tá em 3,6% o desemprego nos Estados Unidos. Existe ainda um alto consumo, altos salários, faturamento, as empresas reportaram um faturamento acima do esperado no último trimestre nos Estados Unidos. E as famílias elas têm se endividado através de crédito, né? Uma dívida mais controlada. Então hoje nos Estados Unidos a gente tem 300 e poucos milhões de habitantes e 500 milhões de cartões de crédito. Então assim, o que isso quer dizer? Que as pessoas elas estão se endividando, elas têm tomado empréstimos, crédito, né? Não como em 2008, por exemplo, na crise imobiliária, mas há uma dívida de crédito controlada, as pessoas estão tomando dívida e existe ainda um alto consumo, apesar da inflação estar aí aumentando, tá? Então isso são pontos de atenção que o Fed tenta controlar através do aumento de juros, tá? Voltando um pouco aí para o mercado cripto, o que isso influencia no mercado cripto? Algumas notícias aqui, tá? Do Business Insider traz que a Crypto.com, né, várias demissões no mercado cripto. A Crypto.com, uma corretora, ela demitiu 260 colaboradores, tá? Na Seeking Alpha diz que o mercado Bitcoin, né, demitiu 80 colaboradores. A Cointelegraph disse que várias corretoras e empresas de criptomoedas têm demitido, como a Bitso, tá? Demitiram aí quase 80 funcionários. A Coinbase está demitindo quase 20% dos seus funcionários. A Gemini está demitindo 10% e a Robinhood 9%. A Gemini, para quem não sabe, é daqueles irmãos Winklevoss, né? Da história do Facebook. Então eles demitiram aí 10% dos seus funcionários. Algumas empresas não têm demitido, como a FTX, estão sem demissões, né? Eles disseram que não vão demitir os funcionários,
são 175 funcionários. E aí a Binance também, ela tem abertas aí algumas vagas, então quase 1000 vagas abertas aí na Binance, programação, na área comercial, na área jurídica, enfim, tem aberto aí novos escritórios e um site, né, principalmente aí no blockchain, criptomoedas, trazendo aí mais de 60 vagas no mercado cripto, a CryptoJobs. Bom, o que isso quer dizer? Né? A gente tem aí um índice de medo e ganância, que ele é o Fear and Greed Index, onde ele traz como está o sentimento do investidor cripto, e ele bateu num ponto que eu nunca tinha visto antes, 7, que isso é tremendo medo, né? Um medo extremo, 7%. 7,7, né? 7 pontos. Bom, o que isso quer dizer pra gente? Que o mercado está em medo extremo. Com isso, também outros cortes, como a BlockFi, né, demitindo aí 20%, e uma queda de ações pela Reuters, tá? Reuters que disse isso aqui da BlockFi, e uma queda de ações aí pela Decrypt também, na Coinbase e na MicroStrategy, né, muito alta, né? Então as ações da MicroStrategy na Coinbase batendo aí recordes de queda. Bom, algumas outras notícias que impactaram essa semana. A Celsius, que é uma corretora, né, de empréstimos, uma corretora normal com CNPJ e tudo, por falta de liquidez, o mercado caindo, ela toma empréstimo, né? Então ela toma, na verdade, esses colaterais que as empresas, os investidores depositam, e ela faz empréstimos e coleta juros em outras plataformas. Então, com isso, com o mercado em queda e não conseguindo fazer esses saques, a falta de liquidez ela fez com que bloqueasse os saques dos investidores na Celsius. Tá? A Nexo, que é uma outra corretora, disse que já sabia desse ocorrido com a Celsius e, inclusive, entrou em contato para fazer uma aquisição da Celsius, ou até mesmo oferecendo uma ajuda aí com liquidez. Né? Obviamente que a gente não tem nenhum tipo de amigo aí no mercado, né? Eles não iam fazer isso porque eles são bonzinhos. Mas a Nexo, que é essa corretora, se, né, promoveu aí para fazer uma compra da corretora Celsius. Bom, trazendo um pouco de oportunidade, pessoal, para o mercado, né, do mercado cripto, eu trouxe algumas plataformas que eu vejo que são interessantes. Por exemplo, a Lido, tá? A Lido, você pode fazer staking de alguns ativos, entre eles o Ethereum, a Solana, a Kusama, a Polygon, a Polkadot, e você ganha juros anuais, né? Que esses juros eles não são garantidos, então existe uma variação, uma volatilidade desses juros, mas aqui a gente tem visto no Ethereum, ó, que é bem interessante, 4% no Ethereum de juros, se você deixar ele stake, e você recebe um STETH, que é um recibo de que você tem um Ethereum em stake na Lido. Tá? Quando você recebe esse STETH, você pode rentabilizar ele em outros, né, um recibo que você pode rentabilizar em outras plataformas. Recentemente ele perdeu essa paridade do STETH, ele deve ser igual a um Ethereum. Então aqui na Lido, ó, se a gente ver aqui no CoinGecko, ele perdeu, né? Isso aqui deveria ser 1 para 1, está em 0,94%, 0,94. Então deveria ser 1 para 1. Bom, eu acredito que isso não seja, por essa falta de liquidez e tudo mais, eu acredito que não seja nenhum ponto de extrema euforia, tá? Eu acho que essa perda de paridade, ela acende, né, um yellow flag aí, mas eu não vejo isso com desespero, tá? Mas é interessante, tá? Eu tenho hoje em stake na Lido. Eu acho bem interessante ganhar esses 4% aí, uma parte do que eu tenho de Ethereum. Uma outra oportunidade que eu trouxe é o Token Link, né? Então no final do ano, o Token Link ela decolou aí 12%,
né, após o anúncio de stake na rede, né, Chainlink. Então a Chainlink, para quem não sabe, é um oráculo. Então um oráculo em criptomoedas, ele traz as informações do mundo real para dentro da blockchain. E para isso ele vai fazer um lançamento previsto, aí, o primeiro lançamento no fim de 2022. Então tem a V0.1, a V1 e a V2. Então o lançamento que está previsto para o fim de 2022, com o roadmap em 3 etapas, é você fazer o staking de Link, onde você captura um valor para o ativo, né, em troca você recebe juros e taxas, né, para você prover a trava da Chainlink, da Link, em algum protocolo e se servir como validação na rede. Então a Link, ela vai trazer esses rewards, essas recompensas de staking, já na versão 1. Ela também trouxe um programa de parceria de crescimento, também vai ser na versão 0.1, ainda não tem muito detalhe sobre isso, né? Basic Reputation Tracking, alertas na rede. Então aqui, a gente tem no volume 1 esses pontos. Eu vou deixar depois esse material aqui para vocês. Se vocês quiserem esses slides, deixem aqui um comentário, me mande um direct, ou coloque aqui nos comentários, que eu mando para vocês diretamente o link para você baixar este slide, tá? Então na versão 1, ela vai ter esses outros componentes, e por fim na versão 2 ela vai ter essa proteção de perdas, que já vai ser lançada aí na versão 2. Então a primeira versão, que é de staking, um Partner Growth Program, já está prevista aí para a versão 0.1 no fim de 2022, tá? Uma outra oportunidade, pessoal, para quem ainda não sabe, o Ethereum ele vai modificar a sua validação de Proof of Work, né, de prova através de poder computacional, por prova de participação. Então você conseguirá travar, né, os seus Ethereums, e isso chama Proof of Stake. E isso está previsto aí para, enfim, outubro, novembro. Vamos ver como é que vai ter. Já teve alguns atrasos aí de Ethereum 2.0. Então aqui eu trouxe, para vocês entenderem um pouco mais, o Ethereum 2.0 é chamado de Serenity, tá? E existe o trilema das blockchains. Para quem não sabe o que é o trilema das blockchains, basicamente, né, aqui a gente tem a descentralização, a escalabilidade e a segurança. Então é muito falado que para uma blockchain ela performar bem, né, ela ter uma blockchain segura, enfim, uma blockchain interessante para o mercado, ela deve ser descentralizada, ela deve ter escalabilidade, ela deve ter segurança. No Bitcoin a gente tem isso? Bom, ele é descentralizado, né, ele é P2P, então peer-to-peer. Então você tem, né, nenhum órgão centralizador controlando o Bitcoin. Você tem uma ótima segurança, né? Aí há 10 anos que vem aí muito segura, porém ela não tem uma escalabilidade, né? Ela tem somente aí 7 transações por segundo. Então isso faz com que o Bitcoin não tenha uma escalabilidade tão boa com o meio de pagamento, enfim. Apesar de a gente já ter a Lightning Network. No Ethereum, por exemplo, ele é descentralizado, né? Então a gente não tem nenhum órgão centralizador também para controlar o Ethereum. Existe uma ótima segurança, porém também existe somente 13 transações por segundo, né, no Ethereum. Então existe também um custo alto de transações. Por exemplo, na Solana, que eu trouxe aqui, são 3.500 transações por segundo e o custo baixíssimo também. Porém, né, existe uma segurança dela, ela é bem ruim, né? Já houve aí alguns ataques na Solana. Então, bem ruim não, mas digamos aí que já existe um yellow indo para red flag, um orange flag. E a Visa, por exemplo, né, comparação, é uma empresa centralizada, né, com uma ótima segurança, 65 mil transações por segundo, é centralizado, isso é, né, uma coisa, né, meio que a gente não teria isso, né, com Bitcoin e Ethereum, 65 mil transações por segundo e um custo baixo de transações. Bom, o que isso quer dizer? Que no Ethereum 2.0, para quem não sabe, existe a main chain do Ethereum, tá, que é a atual que a gente já utiliza, existe a Beacon Chain, tá?
A Beacon Chain, ela já é uma rede paralela que está rodando Proof of Stake, tá? Desde meados aí de 2019, 2020, tá? Isso já está rodando. E o The Merge é justamente você unir essa main chain, né, a rede principal do Ethereum, com a Beacon Chain. E você ter aí uma rede totalmente Proof of Stake, com prova de participação, onde você consegue bloquear os seus Ethereums, travar os seus Ethereums, ganhar recompensas por isso, e através daí você ter uma rentabilização dos seus Ethereums, deixando eles travados. Como é que vai ser feito isso? Basicamente a gente vai ter também, né, já está rodando aí a Shard Chain, né, na Beacon, onde basicamente é um banco de dados com muitas e muitas informações, e é fracionado isso em vários shards, tá? Para que isso? Para ter uma melhoria, né, da consulta dessas informações, na validação dessas transações, e com isso você tem uma melhor escalabilidade da rede através de um sharding, tá? Então é através dessa tecnologia que o Ethereum 2.0 vai ser lançado. Bom, qual que é a diferença de Proof of Work para Proof of Stake? Você não utiliza, né, o poder computacional, você utiliza um poder basicamente deixar isso travado, não, né, você não tem vários e vários computadores rodando ali o programa do Ethereum, minerando esses Ethereums, e você, como acontece hoje no Bitcoin, você passa a ser por prova de participação, onde você trava os seus Ethereums. Com isso você tem uma melhor eficiência da rede, ele fica mais rápido, mais eficiente, tá? No mínimo, para você ser um validador da rede, né? Ali você precisa ter, e você ganhar essas recompensas como um validador, no mínimo 32 Ethereums, tá? Então, para isso, né, como isso é muito custoso para a maioria, é possível você fazer isso por pool de liquidez. Você ganha, né, através de protocolos de pool de liquidez, você ganha essas recompensas, sendo um validador da rede. Isso causa menos energia e é mais acessível, e o lançamento está previsto aí até o fim de 2022. Tá? Vamos dar uma olhada como é que vai ser, o lançamento disso. Aqui eu trouxe alguns retornos mensais, tá? Desde quando o Ethereum foi lançado, de 2016, né, até 2022. Então vejam que a gente teve aqui no ano passado crescimentos, né, retornos do Ethereum excelentes, né, em 2021 a 78% em janeiro, fevereiro 8%, março. Então a gente teve 1, 2, 3, 4 meses somente em 2021 de queda, né? Em 2018 também caiu bastante, ó. Em 2022 a gente tem sofrido aí em janeiro 26%, abril 16%, maio 28% e junho 38%. Julho também deve ser bem ruim, né, já com essa queda do Bitcoin. Então o que eu quero mostrar com isso? É que a gente está, né, hoje com uma desvalorização do Bitcoin, do Ethereum, da alta dela de quase 80%, ó, da alta dela que foi 4.800 e pouco, até hoje que está batendo aí os $1.000. Pessoal, o Ethereum tornando Proof of Stake, você vai ter uma queima, né, do Ethereum. Ele começa a ser não começa a ser inflacionário como é hoje, né, emitindo novos Ethereums. Então você começa a ter uma deflacionário, desculpa, fugiu a palavra, deflacionário o Ethereum. Então a partir disso a gente tem uma queda, né, uma queima na geração. Então não existe mais uma geração de Ethereums. Então você, pelo contrário, você tem uma queda, uma queima. Isso faz, né, com que o Ethereum comece a se valorizar frente a outros ativos, porque ele começa a ser deflacionário. Então, olha só o nível que a gente tem hoje de desconto para a gente começar a comprar Ethereum aos poucos, tá? Comprem, né, aos poucos. Eu acho que faz sentido agora que a gente já está em $1.000. Pode desvalorizar? Pode, mas aí você compra aos poucos. Se você tem R$1.000, compre aos poucos, tá? Separe isso em 4 semanas. Falando um pouco do Bitcoin, então eu falei agora do Ethereum, a gente falou da Lido Finance, a gente falou da Link, agora do Bitcoin. Bitcoin, pessoal, essa linha azul aqui que eu tracei, ó, é a média de 200 dias, tá? Uma média de 200 dias do preço, tá? Nessa média de 200 dias, eu separei aqui 3 pontos onde houve uma
um toque do preço nessa média de 200 dias, tá? Que foi em dezembro de 2018. Então houve, e olha, e depois ela valorizou, né? Teve essa lateralização, depois caiu aqui novamente no crash, Corona Crash, 2020, em março, e depois ele disparou, né? Como a gente viu, caiu um pouquinho, disparou novamente, né? Que bateu lá os seus quase 70 mil, e hoje, né, a gente tem visto aí nesses últimos dias que ela tocou novamente a linha de 200 dias, a média de 200 dias. Então, pessoal, essa é a terceira oportunidade na história do Bitcoin, onde a gente pode comprar a 20 mil dólares, até menos, tá? Dependendo do... Vamos ver como é que tá aqui a situação do Bitcoin. Bitcoin batendo 18 mil dólares, olha que coisa maravilhosa. 18 mil dólares, muito por conta aí deve ser já do Fed, que, né, já anunciou o seu 0,75% de juros, e isso, né, já tem aqui então 18 mil dólares. Olha que excelente oportunidade para a gente comprar Bitcoin a longo prazo. Lucro e prejuízo, tá? Não realizável. Aqui eu trouxe um outro gráfico onde mostra que acima dessa linha zero aqui, ó, são as pessoas que ainda estão no lucro, que não realizaram lucro ou prejuízo no Bitcoin, estão holdando o Bitcoin e não realizaram lucro ou prejuízo. Essa linha preta aqui é o preço, e essa linha aqui colorida é justamente o gráfico onde mostra se as pessoas estão no lucro ou no prejuízo. Essa linha no zero aqui, ó, mostra que acima, né, as pessoas não estão no lucro, né? E abaixo aqui já começa a mostrar que as pessoas começam a estar no prejuízo, começa a fase de capitulação. Ou seja, a capitulação significa que as pessoas estão vendendo, mesmo os mais holders estão vendendo, elas não aguentam mais prejuízo. Essa é a fase de capitulação, tá? Porém, a gente tem visto aí um retorno mensal, né, no Bitcoin como um melhor ativo, né, em nível de retorno nos últimos anos. Então aí a gente teve em janeiro, né, 16% negativo, 17% em abril, em maio, em junho entregou pouquíssimo, aí, somente 12% em fevereiro, em março 5,3%. Bom, vamos ver como é que vai ser julho, agosto, setembro e dezembro. Mas vejam que a gente já teve aqui, né, historicamente, mais lucro do que prejuízo, tá? Então o Bitcoin hoje, né, se a gente vê aqui no ranking global de ativos, né, hoje o ouro é o primeiro com 11 trilhões, a empresa Saudi Aramco de petróleo 2,2 trilhões e o Bitcoin lá em 16º, né, que inclusive é o que está mais caindo aqui, ó, 16º, tá? Bom, olha quão ele tem de capitalização de mercado, 402 bilhões, já chegou a 1 trilhão, né? E ele estava mais ou menos aqui, ó, em quinto, né, quinto e sexto, antigamente. Olha como ele está descontado e como faz sentido a gente começar a comprar aos poucos Bitcoin. Excelente oportunidade, tá? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Assim, basicamente a gente tem hoje uma oportunidade de ouro, pessoal, hoje com oportunidades como Chainlink, né, a gente começar a comprar aos poucos Chainlink com cuidado, altcoins hoje com muito cuidado, Bitcoin caindo faz com que as altcoins derretam aí 90%, 99%, Ethereum 2.0, o Ethereum se tornando deflacionário tende ao ativo se valorizar ao longo tempo, assim como o Bitcoin. Bitcoin em excelente oportunidade de compra, aos poucos, fazendo uma compra periódica. Se você tem R$1.000, divide isso em 4 semanas e compre a preço médio nessas 4 semanas. Isso faz sentido para longo prazo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais rápido, essa aula que eu preparei para vocês. Mas é importante que você tome conhecimento das oportunidades que estão batendo agora na porta, o mercado global e como você pode se beneficiar disso a longo prazo, tá bom? Muito obrigado, compartilhe aí o vídeo com as pessoas, enfim, façam com que o Bitcoin, né, seja mais popularizado e que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado, pessoal, até a próxima e bons investimentos.